Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre os seus direitos. Hoje vamos responder à pergunta: quais são as principais características dos alimentos? Dentro da série de alimentos, esse é o segundo vídeo. Vejamos. É importante discutirmos todas as características dos alimentos. Por quê? Porque todos os demais alimentos que vamos discutir dependerão de algumas dessas características para serem explicados. Vamos lá. Primeira delas. Os alimentos são pessoal e intransferível. Isso é, não é possível transferir para outra pessoa. Eu tenho um alimento de um filho, eu posso transferir para o outro. Não. O alimento é intransferível e é pessoal, é da criança, é do menor, é da pessoa que está sendo alimentada, pode ser maior também, pode ser um familiar, como nós já vimos, e veremos mais à frente os detalhes desse tipo de alimentos. Não é possível transferir, o guardião responde pelo menor, pode representá-lo, mas os alimentos têm a característica principal de quê? Garantir a sobrevivência. E para garantir a sobrevivência temos 7 elementos que devem ser atendidos pelos alimentos. Primeiro, os próprios alimentos, a comida. Depois, a moradia, o vestuário, o transporte, o lazer, a saúde e a educação. Todos esses 7 elementos devem ser supridos pelos alimentos, pela pensão alimentícia. Outra característica é irrenunciabilidade dele. É irrenunciável os alimentos. Isso é, não se pode renunciar, não se pode deixar de exercer. Você pode não receber, você pode deixar para lá, mas não é renunciável. O artigo 1707 do Código Civil é bastante claro quando ele diz: pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito de alimentos. Isso é, pode dizer, não precisa pagar esse ano, não. No ano seguinte, cobra todos os atrasados. Por quê? Porque não é renunciável. Pode deixar de receber, mas não é renunciável. O vencido, aquilo que já foi, é possível de renunciar. Ok? Ah, tá devendo os últimos 2 anos. Dá um recibo e diz, ok, tá tudo em ordem, não precisa pagar mais. Eu não conheço casos desse tipo, mas é plenamente possível e legal. Outra coisa. Irrepetibilidade. O que é isso? Não existe devolução. Uma vez pagos os alimentos, não se pode devolver, não se pode exigir a devolução, né? Veremos isso muito em alimentos gravídicos, né? Alimentos já pagos não podem ser devolvidos. Por quê? Porque são alimentos, é para consumir. Não se pode pedir de volta algo que foi comido, por exemplo, algo que foi vestido, algo que foi usado para o lazer, pagou os estudos. Como você vai devolver isso? Não existe. Não existe na lei esse tipo de coisa. A irrepetibilidade é uma questão doutrinária, isso é, dos estudiosos, e uma questão de jurisprudência, do judiciário, decisões de juízes repetitivamente. Então, não é possível pedir de volta, pedir devolução. Outro, incompensabilidade. Não se pode compensar. Olha, em vez de te dar o dinheiro, ou então você me deve 100, eu tenho que te pagar 200, eu te pago só 100. Não pode. Ok? Pague os 200 e depois a pessoa te devolve 100, se for o caso. Mas você não pode pagar só 100 dizendo que está compensando uma dívida passada. Uma dívida que tem. Artigo 373, o inciso 2º do Código Civil diz: a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Quer dizer, não se pode fazer a compensação, é proibido em lei. Transação, pode-se negociar os alimentos? Não, é um direito personalíssimo. Os alimentos que vão vencer não podem ser negociados. Os vencidos é possível negociar em juízo ou até pessoalmente, porque depende de emissão de recibo. Outra situação importante, imprescritibilidade. O que é isso? Nunca prescreve o direito. O direito não vai prescrever. Mas o artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, ele prevê uma situação um pouco diferente. Qual é?
Ele diz o seguinte: prescreve. O 206 fala das prescrições. Ele prescreve. O parágrafo 2º diz: em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Supostamente, você não pode cobrar, ok? Mas sempre se cobra e os juízes sempre reconhecem esse direito. Mas é possível questionar a dívida anterior. Depois nós vamos discutir isso. Quais são os alimentos devidos? Quando se passa a dever um alimento? Não é assim, tipo, nasceu, não pagou durante 5 anos, aí eu entrei na justiça, eu quero 5 anos que ele não pagou. Isso nós veremos que não é possível e entenderemos por quê. Ok? Então veja bem, não se prescreve. É prescritível depois de 2 anos, mas na prática se cobra o todo. Ok? Mas o ideal é entrar com a ação de cobrança antes dos 2 anos. Por quê? Uma vez que você tem entrado com a cobrança, você não prescreve mais. Você interrompe a prescrição. Por quê? Porque você já cobrou. Ok? Isso chama-se interrupção de prescrição. Tá bom? Vamos lá. Variabilidade. Esse é um fator importante quando se discute alimentos e todos os juízes fazem essa compensação. O que é? O alimento depende da necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentando. O que é isso? É uma balança. Quanto necessita o menor para viver? Para aqueles 7 elementos que nós falamos anteriormente, né? Moradia, lazer, vestuário, estudar, saúde e assim por diante, tá bom? Então essa é a necessidade do alimentando. Quando a criança é menor, muito criança, abaixo dos 12 anos, menor, 5, 6 anos, meses ou coisa parecida, existe uma coisa que é chamada necessidade presumida. Isso é, você não tem que apresentar nota, você não tem que provar quanto que a criança precisa para viver. É presumido. É claro que uma criança em crescimento precisa trocar de roupa constantemente, alimentos, escola e assim por diante. Roupas é fundamental. E muitas outras coisas. Por outro lado, na balança, se coloca a possibilidade do alimentando. O que é isso? Quanto que pode pagar o pai? Vou dar um exemplo que eu sempre comento com o pessoal. R$3.000 de pensão alimentícia é muito? Nossa, para muita gente isso aí é impossível. Mas e se for filho de um jogador famoso? Temos o seguinte, R$3.000 pode ser até R$3.000 podem ser até pouco para a situação em si. Então, não é só a necessidade da criança, mas sim a possibilidade do alimentando em pagar. Pode ser o pai, ou a mãe, ou o avô, tanto faz. Nós vamos ver todos esses tipos de alimentando depois, ok? Tem que se avaliar essa possibilidade. Então é variável e depende da situação caso a caso. Muita gente me pergunta, doutor, quanto que tem que receber de pensão? Depende da análise da necessidade versus possibilidade. Por outro lado, nós também temos a periodicidade. Normalmente, qual é a periodicidade? Mensal. Paga-se a pensão alimentícia mensalmente. Existem casos onde a pessoa propõe, eu te dou aí, quanto vai custar? Vai custar o salário mínimo, meio salário mínimo são 6 salários mínimos por ano, eu te dou 10 anos, eu te dou 60 salários mínimos e pronto, está resolvido. É possível? É possível. Mas isso normalmente não acontece, por quê? Porque não se garante que o menor ou o guardião do menor seja capaz de administrar esse dinheiro de forma eficiente para proteger realmente os direitos do menor. Então nós temos que verificar qual é a possibilidade. Melhor alternativa, e a que se aplica constantemente, é o pagamento mensal de alimentos, ok? Vamos para outra característica, divisibilidade. Nesse caso, veja bem, pode-se dividir entre parênteses. Vamos supor que a criança necessita de R$1.000 para viver e o pai paga 500 e o avô diz assim, não, eu complemento com os outros 500. Um tio fala, não, tudo bem, eu dou os outros 500 porque a criança precisa. Então é possível dividir em 2, 3, 4 parentes. Depois nós veremos que existem alimentos entre maiores, entre pessoas dependentes, entre os parentes, que também podem ser divididos entre vários parentes. Por exemplo, os filhos. O pai
passando necessidade, tem 4 filhos, cada filho paga uma parcela dos alimentos para o pai, ok? Então, é divisível dentre as possibilidades das pessoas. Pode ser mais para um, menos para o outro e assim por diante. Em resumo, vejamos. Primeira característica importante, é pessoal e intransferível. A pensão é da criança ou das crianças. Não se pode transferir para mais ninguém. É responsabilidade do guardião garantir que a criança receba tudo o que precisa das suas necessidades. Certo? Não pode renunciar. Quer dizer, a mãe não pode chegar, ou o pai, seja quem for o guardião, vamos supor a mãe, que é a maioria dos casos. A mãe chega e fala, não, eu renuncio ao alimento, eu não quero contato com o pai, eu não quero receber os alimentos. Não é possível renunciar. Não receber é possível. Tá? Diz, não precisa pagar. Ok, mas o direito da criança não pode ser renunciado. A criança tem esse direito, ok? Sem restituição, isso é, pensão paga, não tem devolução. A pessoa não é obrigada a devolver. Por quê? Porque alimentos é para manutenção do dia a dia. É para garantir a sobrevivência de uma pessoa. Então não é possível você pedir restituição de algo que foi comido, que foi vestido, que foi gasto em moradia, água, luz, IPTU, esse tipo de coisa. Não é possível pedir restituição de alimentos. Em alguns casos, que veremos num vídeo futuro, próximo, provavelmente o próximo, será de alimentos gravídicos, nós temos a possibilidade de danos morais, mas isso não é restituição de pensão alimentícia. É impossível compensar. O que significa isso? Você me deve 100, eu tenho que te dar 200 de pensão, só te dou 100. Não pode. Tem que dar os 200. Se a pessoa vai te devolver ou não os 100, isso é um problema entre vocês. Mas os 200, que é referente à pensão alimentícia, tem que ser pago integralmente aonde manda a sentença. Aonde manda a sentença. Se a sentença mandou depositar em conta, vai depositar em conta. Se você for entregar em mãos, só faça isso contra recibo. E mesmo assim você estaria desobedecendo a sentença, porque a sentença mandou depositar em conta. Se for para mudar isso, tem que mudar isso via judiciário. Que o juiz dê novas orientações de como pagar a pensão. Ok? Nunca prescreve o direito. Isso é, uma criança, você entra na justiça, vamos supor, a mãe entra quando a criança tem 5 anos. Foi determinada uma pensão e a mãe não recebeu, a criança está passando necessidade, tem 15 anos, pode pedir? Pode, tá? Pode pedir. Prescreve em 2 anos, mas o direito de receber pode ser pedido até 2 anos depois de completar 18 anos. Veremos isso com cuidado. Valor depende de uma análise da necessidade do alimentado com a possibilidade do alimentando. Isso é, quanto precisa a criança ou a pessoa que está sendo alimentada, mas vamos supor que seja a criança, falando em pensão alimentícia de menores, nós vemos quanto que precisa o menor e quanto que o pai pode pagar. Essa é a parte importante de todo o processo. E deve ser periódico, em um prazo curto. Por quê? Porque se for pago uma grande quantidade, pode ser que o guardião não saiba administrar o dinheiro e a criança venha a passar necessidade. E o alimentando já pagou a pensão. Ok? Outra coisa, e por último, mais de uma pessoa pode ser o alimentando. Isso é, vamos supor, é fácil entender. Um pai tem 4 filhos, precisa de dinheiro. Um dos filhos tem muito dinheiro e pode pagar metade da pensão. Os outros 3 vão dividir o resto, a outra metade, por exemplo. Ou todos podem pagar igualmente. Não é uma questão de valor, mas sim de possibilidade. Não se esqueçam, necessidade versus possibilidade. O valor da pensão nunca é calculado sem que seja feita a análise nessa balança. Perfeito? Então, prestem bem atenção nisso. Sempre necessidade versus possibilidade. E quando a possibilidade de vários alimentandos são diferentes, os valores podem ser determinados de forma diferente. Ok, pessoal? Bem, não se esqueçam, vocês estão no canal Toneto Responde Direito. Quero agradecer a assistência de vocês e lembrá-los, inscrevam-se, dê um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Não se esqueçam, eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para responder dúvidas sobre seus direitos. Obrigado e até a próxima, pessoal!